apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou, estava um que se chamava Timóteo, a quem ele escreveu essa carta que nós acabamos de ler, né? A carta foi escrita a Timóteo. E essa carta, Paulo dava algumas instruções, porque os dois eles estavam distantes. Naquele tempo não existia e-mail ou redes sociais para comunicar-se, mas era somente cartas. Por essa razão, a mensagem demorava por um bom tempo para chegar aos seus destinatários. Hoje, através das redes sociais, quando a gente quer mandar uma mensagem, chega no mesmo momento. Mas naquela época demorava muito. E Paulo escreveu a Timóteo porque ele estava preocupado. Ele soube que o seu aluno estava passando dificuldade no ministério. Vocês sabem, criança, o que é ministério? Ministério é a execução de uma obra. É um trabalho, né? Uma atividade é chamada de ministério. E Timóteo, ele estava passando por algumas dificuldades no seu trabalho, no seu ministério, na sua obra. Ou seja, ele estava fazendo a obra do Senhor, que era o seu ministério. Então o apóstolo escreveu essa carta para encorajá-lo, para que ele possa perseverar firme no Senhor durante aquela tribulação. Com esse exemplo, nós aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com os seus alunos. Antes de ser o famoso apóstolo Paulo, ele era Paulo, discípulo de Cristo, e sua missão era fazer mais discípulos para Jesus. Isto é, ensinar os crentes a serem fiéis ao Senhor Jesus, né? A se tornarem servos. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, o apóstolo ensina que podia imitá-lo, porque ele imitava a Cristo, quando ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa boa, né, crianças? Temos que ser semelhante a Jesus, sermos imitadores dele. É assim que entendemos o que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Cristo, alguém que seja parecido com Jesus. Isso é ser um verdadeiro cristão. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes disso. Mas o que será contexto, criança? Contexto são informações que antecedem ou procedem a um fato ou uma situação. Isso é um contexto. Então existia ali um contexto muito edificante antes disso. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem, né, que era Timóteo, que é em uma pregação do Evangelho. Timóteo logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque ele seguiu os passos do seu professor, né? Paulo era o professor de Timóteo. Timóteo, ele viu o seu discipulador, né? O que será discipulador? Discipulador é mestre, professor. E quem era o discipulador de Timóteo? Muito bem, crianças, vocês aprendem rápido. Era Paulo. Ele viu Paulo ser preso, passar por perseguições, aflições, mas ainda assim Timóteo não desistiu. E ele continuou seguindo a Cristo, mantendo firme e seguindo o exemplo do seu professor. Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer tudo que ele aprendeu desde que ele era novo, né? Pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus. E esse ensino lhe daria direção para realizar as boas obras. E nessa carta, Paulo estava ali encorajando a Timóteo para que ele fosse firme, para que ele fosse constante em oração. E um dos trechos das cartas diz
que a Escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vocês já viram um mapa? O mapa do Brasil, ou o mapa da cidade, ou o mapa da Bahia? Sim, claro. Sei que vocês conhecem, que vocês são estudantes. E aí eu pergunto, para que serve o mapa? Muito bem, o mapa serve para que a gente encontre uma direção, para saber que cidade vai e qual o caminho a seguir. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina o caminho que devemos seguir, o caminho certo que devemos seguir. Comparando aqui, né, com o mapa, nós temos que ter a nossa Bíblia, né, que é a palavra de Deus, como um ensinamento de fé e conduta que devemos prosseguir. Hoje em dia, nós temos professores também, né, assim como Timóteo teve. Deus separa homens e mulheres, os capacita para nos ajudar e aprender um pouco mais da sua palavra. Mas eu te pergunto, crianças, quem são essas pessoas que o Senhor coloca para nos ensinar? São os nossos pastores, são os nossos professores de escola dominical, é aquele tio ou aquela tia muito legal que ensina sobre a palavra de Deus, né? É o nosso papai, a nossa mamãe que está nos ensinando o caminho que a gente deve andar. Esses são pessoas que o Senhor coloca em nossa vida para que possamos aprender mais da palavra de Deus. E nós somos discípulos de Jesus, né? Estamos que estar sendo imitadores de Cristo, né? Assim como Paulo nos advertiu a Timóteo, ele também está nos advertindo hoje em dia para que possamos ser imitadores de Cristo. Agora eu pergunto, onde estão os discípulos de Cristo? Quem são os discípulos de Cristo? Somos nós, discípulos. Estamos sendo imitadores de Cristo. E Timóteo estava passando por aquela tribulação. O que é tribulação? Tribulação é acontecimento desagradável, aflição, adversidade. Será que hoje nós estamos passando por alguma tribulação? Estamos, né? Estamos aí. O nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil, o mundo está passando por uma grande tribulação. Mas a palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora, nós vamos passar para a nossa próxima parte, que é fazer o exercício. Eu espero que vocês tenham aprendido hoje um pouco sobre a palavra de Deus. E vamos fazer agora a nossa atividade que está na lição de vocês.